A gente tem que tomar muito cuidado com as métricas para elas não serem exatamente isso, um indicativo de ego e vaidade. Então, assim, hoje lá no nosso escritório a gente toma um cuidado porque uma métrica e análise, indicadores de resultados que eu vou ter para o Murilo Huff é diferente de uma métrica que eu vou ter para um artista que eu estou lançando agora. A gente tem que trabalhar de forma estratégica cada um deles, de acordo com o objetivo de cada um deles e o momento que cada um está vivendo. Eu percebo que esse é o principal fator para o sucesso de uma pessoa que trabalha no marketing como um todo, mas vamos falar do marketing artístico. Entender essa realidade como um trabalho. Você tá ali para gerenciar, para prestar um serviço para aquele artista, que tem, eu acho que duas pessoas, né? O artista e o CPF. Sim. Então, entender as particularidades dessas duas vertentes, mas olhar para cá e saber como que você impulsiona esse projeto. Desde quando comecei, as pessoas perguntam muito assim, como que Jorge e Mateus conseguiram e conseguem se permanecerem esse tempo todo? É a construção da base, né, gente? Eles surgiram numa época em que as pessoas ouviam ele no rádio, depois conheceram eles através da televisão, aí logo vieram as plataformas de streaming, uma, duas, aí acaba uma e o artista permanece. Então é um modo 360 que a gente vem trabalhar pra eles. O Brasil é o nono maior mercado musical do mundo, segundo dados da Global Music Report do ano de 2025. Em 2024, segundo a Anafima, a indústria musical do Brasil movimentou mais de 116 bilhões de reais. Mas tem uma coisa que ninguém mostra. Por trás de cada artista que enche estádio, que vai ao topo do streaming ou que vence reality show, existe uma equipe que pensa, planeja, posiciona e constrói. É a equipe de marketing e comunicação. E hoje você vai conhecer dois dos melhores desse cenário. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Eu sou Bruno Zambuja, gerente de marketing do IPOG, e hoje a conversa é sobre os bastidores do marketing artístico. Como se constrói uma carreira na música, o que ninguém vê por trás dos números e o que você pode aprender com quem está no centro do sucesso. Para essa conversa, recebo duas pessoas que vivem muito de perto nesse universo do marketing artístico e que têm histórias muito fortes para contar. Começo com ela, que desbravou esse cenário digital artístico, é Relações Públicas pela UFG, entrou no show business lá em 2013, tem um MBA em Comunicação Empresarial pelo IPOG e hoje é a diretora responsável por todo o marketing e comunicação dos artistas da Arte in Vox Produções. Na prática, é ela que constrói a máquina por trás do Murilo Huff, o artista que foi ao topo do Spotify Brasil em 2024 com Anestesiado. E hoje tem mais de 11 milhões de ouvintes mensais na plataforma. Luana Miller, minha fênix, minha amiga, seja muito bem-vinda ao IPOGcast. Muito obrigada, amigo. É um grande prazer estar aqui hoje e trocar conversas com esses profissionais que eu acompanho, admiro e sou muito fã. E também estou aqui com ele, com quem também tive o privilégio de trabalhar. Jornalista por formação, com mais de 12 anos de mercado, assessor de comunicação e coordenador de marketing, construiu a carreira trabalhando com alguns dos maiores artistas do país, como Jorge Mateus, Mateus e Cauã, Israel e Rodolfo, Gustavo Lima e entre outros nomes que moldaram o cenário nacional. Além disso, é idealizador da Escada Digital, agência de marketing para artistas. Começou em um dos maiores escritórios de gerenciamento artístico do Brasil, como estagiário, sem dinheiro e sem contato, segundo ele próprio, e tudo que construiu veio de muita estratégia e consistência. Wesley Cassimiro, seja muito bem-vindo ao Que IPOG. honra estar aqui ao lado de vocês, profissionais que eu admiro também bastante nesse mercado, que a gente já teve a honra de trabalhar juntos, né, nessa trajetória que você acabou de falar sobre mim aí. Vocês também estiveram ao meu lado com todo esse início e muito obrigado pelo convite. Por nada, tô honrado aqui em ter vocês dois. E é um revival dos nossos dias de audiomix digital, né? É, exatamente. E, Com gente, certeza. quando a gente fala de marketing artístico e gerenciamento artístico como um todo,
todo mundo já associa aquele glamour e números e tudo mais. Quero começar a nossa conversa entendendo com vocês como que esse universo se apresentou para cada um de vocês. O porquê vocês escolheram lá atrás e escolhem a todos os dias voltar e se manter nele, se construírem como referências aí. Por favor. Tá bom, obrigada. O show business, ele surgiu, assim, na minha vida, ainda quando eu estava na faculdade, surgiu uma oportunidade de estágio, e eu sempre quis muito estagiar na parte e trabalhar, né, na parte de marketing digital. Lá atrás, em 2012, 2013, quando eu comecei, isso ainda era muito novo, não existia, não era da forma com que é hoje. Se a gente puxar, né, amiga, acho que o primeiro Vila Mix cobertura digital que a gente fez muito diferente hoje da tecnologia que existe hoje, dos formatos que existem hoje. Então, assim, surgiu pra mim. E engraçado que eu nunca fui uma pessoa muito deslumbrada com artista. Mas quando a gente fala em artista, existe um elo onde você coloca ele talvez num patamar maior, né, ali num palco, e você um pouco embaixo. Mas eu nunca fui deslumbrada, não tinha aquela coisa de ser fã. Então, eu comecei muito na minha mesmo, muito singela, mas acho que a gente acaba colocando o artista ali um pouquinho acima, assim, da gente, né? E aí, quando a gente entra, na verdade, a gente vê que não é desse jeito. É um ser humano como nós, né? Com todas suas nuances, suas fortalezas, suas fraquezas. E aí, no fim, acho que a gente acaba acostumando, assim, que às vezes para alguém, nossa, você tava com tal artista hoje, aí você fala, nossa, tava mesmo, mas não existe esse deslumbre tão grande assim. E eu acho que por conta disso que você trouxe no início, né? A gente vive o bastidor. Com certeza. Então, existe com certeza o glamour, coisas grandes que o mercado da música me proporcionou. Só que o trabalho é no dia a dia ali mesmo, é na garra. Então, o bastidor, ele é muito puxado. Então, a minha história começou dessa forma. Foi com estágio também, ali na Audiomix. Eu entrei e foi quando eu conheci o Wesley. Então, a minha trajetória dentro da música começou dessa forma. Foi uma oportunidade mesmo de estágio que era voltada para o marketing digital, que era uma área que eu gostaria. E eu fui muito firme. Eu fiz a entrevista e eu fiquei atrás, na época, da pessoa que era gestora, e eu fiquei, olha, eu quero essa oportunidade, olha, eu quero. Ele falou, não, você foi muito insistente, pode começar tal dia. E foi indo assim. Muito bom. E você, Wesley? Já a minha história, ela começa antes, né? Porque, pelo contrário aí da Luana, eu me tornei fã desses cantores, né? Que eu trabalhei já desde o do início da carreira deles. Que eles começam bem antes de nós, né? Pelo menos assim, lá na época da Audiomix. E eu tinha esse sonho de trabalhar com algum artista. Eu não sabia qual era o artista, como que eu ia conseguir, em qual área. Estamos falando de 2007, por aí, sabe? E aí, só que eu morria de vontade de estudar jornalismo, né? Então, eu me ingresso na PUC para a faculdade de jornalismo. E logo dentro da faculdade, bem assim, iniciando mesmo ali, tinha matéria de marketing, né? E logo que eu peguei essa matéria de marketing, eu gostei bastante e tive uma oportunidade de fazer uma entrevista em um escritório e cheguei lá sem saber nem qual era o escritório, porque geralmente nessa época, ou a gente costuma também não divulgar para onde é a vaga, né? Para não isso, eu detesto. O pessoal do RH fala para onde é a vaga. Para as pessoas não se empolgarem demais, né? Tipo, vou trabalhar com um artista tal e não chegar com glamour, mas para elas se assustarem mesmo. Hoje em dia tem mudado isso. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que era com esses artistas, vários desses aí que a gente citou, inclusive Jorge Mateus, que eu tô há 13 anos com eles, completo agora em maio. E aí, quando eu vi que era, eu falei, meu Deus, né, tô aqui, meu pai amado, né, até chorei de emoção, né, tipo isso. E aí foi um sonho mesmo, uma realização de um sonho entrar nesse meio, só que em uma época que a gente não sabia, desculpa, se vocês que são de relações públicas, né? Vocês já estudavam muito isso, o futuro do marketing e tudo, mas eu não era da área de marketing e publicidade. Jornalismo tinha bem pouco.
E eu caí nesse mundo, só que eu tive que aprender na prática, sabe? Na prática e procurar outras instituições de ensino que me ensinassem. Acredito que vocês também tiveram que fazer isso, mas no meu caso, eu estudava muito televisão, rádio, assessoria de comunicação e imprensa, entendeu? E foi dando certo. E a gente foi procurando, uma persistência nossa, né, do nosso lado também, porque confundir com o glamour, várias pessoas já confundiram e elas não estão mais aqui para contar a história. Então a gente entende que o artista tá ali, eu mesmo sendo fã, admiro e estou ao lado desses grandes artistas, vários, não só os que a gente trabalha, mas que a gente vai passando pelos palcos junto com a gente em festivais e tudo. A gente vê e fala assim, arrepiei de estar perto de tal pessoa. Só que você sabe o seu lugar, o quanto você pode estar naquele espaço e se é o seu momento de trabalho, o momento de fala. Se não é, então você continua fazendo o seu, que a vida vai seguindo. Eu percebo que esse é o principal fator para o sucesso de uma pessoa que trabalha no marketing como um todo, mas vamos falar do marketing artístico, entender essa realidade como um trabalho. Você tá ali para gerenciar, para prestar um serviço para aquele artista, que tem, eu acho que 2 pessoas, né? O artista e o CPF. Sim. Então, entender as particularidades dessas 2 vertentes, mas olhar para cá e saber como que você impulsiona esse projeto, essa persona, essa marca. Então, eu acho que é essa percepção e a compreensão de que é um trabalho. Você é um assessor, você é um gerente, um gestor, e não parça daquele artista. Então, talvez isso ajude a não idealizar, né? E eu acredito que não somente como parça, mas é um meio que existe muito ego e vaidade. Porque você tem uma vitrine muito grande. Então, eu acho que a gente tem que ter o coração muito ao centro dos nossos objetivos e a responsabilidade do nosso trabalho com a seriedade que ele tem mesmo. De não confundir exatamente isso, eu tô aqui do lado do artista, mas eu tô aqui trabalhando, isso aqui é muito sério. Então, às vezes as pessoas confundem muito, porque o nosso meio artístico tem isso, né? Tem o show, tem a brincadeira, tem o pós-show, tem o camarim. Então, assim, entender que aqui é um trabalho que você tem que levar com a mesma seriedade, né? Claro que isso não quer dizer que, então eu tô aqui, cara fechada, não converso, não brinco, não. Hoje eu tenho a oportunidade, acredito que o Wesley também, da gente ter relacionamentos pessoais com as pessoas que a gente trabalha, com os artistas que a gente trabalha, mas não confundir, não deixar o ego e a vaidade falar mais alto. Porque aí você, assim, né, às vezes tem profissional que é mais artista que o próprio artista. E isso não é legal, entendeu? Isso acaba tirando a sua credibilidade também. E eu acho que nós 3, como profissionais que iniciamos a nossa carreira juntos ali, lá atrás, a gente tínhamos, né, e que nos trouxe até aqui, esse perfil de profissional que, mesmo sem a gente saber muito o que a gente estava fazendo, a gente tinha profissionalismo naquilo que a gente estava fazendo. Imagina só, nós naquela época lá, em 2015, 14 e tudo, a gente fazer os escopos para lives do Vila Mix e a gente passar assim, após o trabalho, às vezes a gente preferia ficar depois do expediente para a gente, naquela sala que a gente trabalhava lá com mais de 25 pessoas, para a gente poder pensar calado no cronograma ali, nas coisas que a gente ia ter que executar, sabe? E a gente se propor a dar o nosso melhor naquela época. Uma época que nem talvez a empresa exigia da gente, mas a gente sabia o que a gente estava fazendo. Em algum momento, isso ia ser retribuído. E hoje a gente vive, assim, o mercado busca profissionais o tempo todo dessa forma. Mas profissionais que nós nos propusemos a construir numa época que nem exigiam de nós. Que nos forjamos, né, num fogo muito, muito raro hoje em dia. Você dando os exemplos ali, eu lembro que eu entrei na Audiomix assim que a Luana saiu, aí é um papo para um outro podcast, né? Foi muito interessante, e aí eu lembro que eu acessei os arquivos depois. Ela falou, estuda esses materiais aqui que eu já fiz, e tinha assim, estudos seus de briefings, de show da Taylor Swift, não sei se a Taylor vai mandar cair esse podcast aqui por ter falado o nome dela.
Mas mostra, assim, né, que o marketing é você buscar referências. Então, foi beber o que que essa artista novinha fez que eu consigo adaptar aqui, né? Aqueles roteiros das lives no Periscope, aqui a gente entrega Caramba. a idade também, né? Sobe pra cobertura lá pro Jorge Mateus, vai pro Serra Dourada e tudo ali na rede móvel de celulares que não tem, acho que nem 10% da potência que os nossos têm hoje em dia. Então, é aquilo, o marketing ele é o trabalho. Então, todo episódio do Hipogcast que eu venho falar de marketing, eu sempre reforço isso. Não é um hobby, é uma ciência, é um estudo. A gente, querendo ou não, se dedicou a se lapidar, às vezes até com metodologias e conhecimentos que nem foram ainda citados por grandes autores, mas você vai ler uma entrevista, ouve um podcast e vai criando o seu repertório. Então não é fórmula, né? Quem fujam dos gurus tem até um livro que normalmente fica aqui quando eu venho, que fala mais marketing e menos guru. Porque é isso, né? Você ter essa responsabilidade e uma prestação de conta de indicadores. Porque, com certeza, vocês são cobrados em números e plataforma cobrando vocês e artista querendo saber. Opa, não, eu tava lá no YouTube e não apareceu nada meu. Então, corre. Eu imagino que seja um universo ainda mais diferente, ainda mais inovador do que foi lá atrás. E aqui eu quero entender um pouco de vocês dessas cobranças, esses indicadores, né? Essas ferramentas. O que hoje compõe esse hall de ferramentas de marketing artístico? Para onde os artistas estão olhando? Hoje, aquela coisa de pagar uma conta com arroba realmente funciona? Quais são as métricas que vocês respiram todos os dias e prestam conta para essas marcas que vocês assessoram? O que você disse em relação às cobranças, né? Cobranças também do mercado, né? Para você que lida e trabalha com a personalidade pública nacional, o próprio mercado está te cobrando o tempo todo, né? Mas e em qual posição você está? Às vezes nem você está se cobrando, nem a sua empresa está se cobrando, o próprio artista não está se cobrando, mas o mercado está o tempo todo perguntando e tentando cavucar quem é o próximo artista da vez, por que que fulano não está no top 10, e eu acho que é uma pressão muito maior, pelo menos para mim, do trabalho que eu estou, é, do mercado do que de dentro para fora, sabe? De fora para dentro. Uhum. E aí, e a gente explicar, né, que, por exemplo, o artista, quando ele se consolida, ele não precisa estar em busca da comprovação, comprovar o tempo todo que ele está entre os melhores. Isso daí, quem deu o título de melhor também foi o público que deu. Então, que eles aceitem que cada um tem sua hora, o seu momento, que não precisa desse desespero de números e números e números. É claro que internamente isso ajuda bastante, ajuda na venda de shows, ajuda no relacionamento, em projetos, em tudo. Com certeza. E todo mundo, a gente que é do marketing, eu me cobro muito, né, com essa questão, né? Tipo, não, mas a gente precisa sair bem com a música. É o nosso trabalho. Se não fosse isso, estaria outra pessoa ali que nem é do marketing cuidando do marketing dele, né? Mas eles se propuseram a nos contratarmos profissionais que eles acreditam que vão ser transformadores nessa situação da vida deles, né? Que é a carreira. E a gente precisa estar apto ao mercado, sabe? Apto a aprender com o mercado, mas também entender se você quer ou não entrar nessa briga, né? Essa briga de ego, talvez. Não do próprio artista, mas de ego do mercado, sabe? Do ecossistema Do que ele permeia, né? ecossistema, com certeza. Lá na empresa, em toda reunião assim de gestão, eu sempre coloco em pauta. A gente está buscando essas métricas porque existe um 360 por trás ou simplesmente são métricas de ego e vaidade? Então, nós temos um trabalho muito cuidadoso nesse sentido. Eu não quero ter a música do meu artista no top 1 por ego e vaidade. No final, a conta, tipo, não vai trazer o retorno que eu preciso. Então, assim, quantos artistas no último ano, aí com a gente, né, que tá no mercado, que a gente entende que existem várias formas, às vezes até ruins de talvez atingir um top 1,
atinge, mas no final você não tem um trabalho consolidado daquele artista, ou você nem conhece essa pessoa, você fala, caramba, que música que é essa que tá aqui no top 1, né? Então, assim, eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com as métricas para elas não serem exatamente isso, um indicativo de ego e vaidade, ou por simplesmente cumprir uma tabela ou entregar alguma coisa que seja para o mercado, ou às vezes até porque meu artista quer muito, que é artista que não quer, não é mesmo? Atingir o top 1. Então a gente tem que trazer esse cuidado enquanto profissionais mesmo. Então, assim, hoje lá no nosso escritório, a gente toma um cuidado porque uma métrica e análise, indicadores de resultados que eu vou ter para um Murilo Huff é diferente de uma métrica, análise de resultados que eu vou ter para um artista que eu estou lançando agora. Então, a gente tem que trabalhar de forma estratégica cada um deles, de acordo com o objetivo de cada um deles, né? E o momento que cada um está vivendo, igual você trouxe, né, Wesley? Então, assim, cada artista às vezes está vivendo o seu momento. Então, a gente tem que entender. Agora eu estou lançando um artista novo. Qual que é o meu indicativo? Vou fazer investimento de tráfego? Ok. Mas e o orgânico? Tá sendo tão bom quanto esse tráfego ou eu estou só conseguindo através de um tráfego pago? O orgânico não está indo. Estou tendo crescimento nas redes sociais ou não? Então, assim, hoje o nosso mercado da música ele é muito pautado pelo top 50 do Spotify, quais são as 50 músicas mais tocadas no Brasil. Eu acredito que as redes sociais também são grandes indicativos, né? Se esse artista está indo bem ou não. Só que hoje a gente tem que buscar o 360 mesmo. Então, não adianta às vezes eu ter uma música estourada ou uma música viral, mas o meu telefone do meu comercial não toca para vender um show. Porque hoje, no nosso mercado, o nosso principal mesmo é a venda de show. Então, é o show. Então, tem que existir um 360. Então, os indicadores de resultados, eles não podem ser unicamente só do marketing ou unicamente de um top 50 do Spotify, né? Então, a gente tem que ter esse carinho, esse cuidado. Muitas vezes, eu tenho artistas menores dentro do nosso casting que eles não estão nem nas 200 mais tocadas. Mas o movimento interno que a gente está fazendo de vídeos nas redes sociais, presença em alguns lugares específicos, faz o telefone tocar do comercial. Nossa, eu quero esse artista. Nossa, né? Traz junto. Então, assim, eu acho que não tem como a gente não falar do top 50 Spotify, porque, querendo ou não, é o que o mercado olha o tempo inteiro, a gente olha o tempo inteiro para estar podendo buscar, né, entender com análise de comportamento, mas, assim, não esquecendo todo um restante por trás e um trabalho de base. Então, eu falo, olha, existem as escadinhas, né? Eu quero estar dentro dessa playlist, que eu sei que é uma playlist grande, que vai atingir o público de sertanejo. Depois, olha, eu quero outra playlist, que é uma playlist maior do que essa. Então, a gente tem ali, né, dentro do Spotify, enfim, tem a Potência, a Esquenta, Top Brasil, Top 50. Então, é buscando fazendo essas escalas junto com todo um contexto, para a gente não ficar também presa somente a uma plataforma, a uma ferramenta. Porque existe um 360, não é só uma coisa, sabe? Eu costumava até dizer assim, ó. As pessoas focavam muito, tipo, antes de top 50 de Spotify, as pessoas focavam muito, vamos falar lá na era de, antes dessas plataformas digitais, assim, que era só o YouTube, né, que tava ali, ou iTunes, ali pra baixar música, etc. As pessoas focavam em Facebook, depois em Instagram. Aí, de repente, Facebook ficou pra trás. Aí eu sempre perguntei, assim, pras pessoas, pra quem trabalha com artista, você foca só no Instagram, e se o Instagram ficar pra trás um dia, você vai ficar onde? Então, e se o top 50 ficar pra trás um dia? Sabe? Que, assim, nós somos da era de Orkut. Nossa, Entendeu? Então, Comunidades quem é o Orkut. Orkut hoje? Onde Twitter. estamos com o Facebook? Que nem é Twitter mais. Né? Twitter. Então, assim, a gente precisa olhar de modo geral. A construção de uma boa imagem, como a Luana disse, é em formato 360. Então, é olhar para um planejamento de modo que ele vai atingir a televisão. Em algum momento, esse artista não precisa estar na televisão. Ele precisa estar junto com a dona de casa lá, que vai sentar e vai assistir e falar assim. Hoje em dia, a gente, na faculdade, a gente aprende muito que a imagem do artista ali, por exemplo,
Por exemplo, um artista que usa muito óculos de sol, ele tá tampando o rosto dele, né? Então, se a gente vai fazer um ensaio fotográfico, né, para artistas nossos, a gente prefere que ele não utilize o óculos de sol. Se ele vai utilizar, pode ter certeza que foi ele que pediu pra, eu quero. Exatamente. Ele que quis ser Anna Wintour, ele fica lá de óculos Exatamente. escuro. Uma capa de Spotify, por exemplo, sair com um artista de óculos de sol. A música vai ser visualizada por milhões de pessoas. E aí uma coisa é o cara tá consolidado, o nome dele, a imagem, ele tá com um óculos de sol ali, mas outra coisa é a gente precisar trabalhar o rostinho dele. Então, a gente sempre se preocupa com os mínimos detalhes. Ah, eu não quero investir em rádio. Às vezes como eu tenho agência, e aí eu sempre lido com artistas que estão começando, sabe? Vários tipos de empresários que têm dinheiro, e geralmente quem tem dinheiro quer ter razão, né? E aí sempre entra nessa briga, né? Que você fala, mas não vamos fazer isso não. O empresário fala, não, vamos sim, porque fulano lá atrás disse que funciona. Tá te contratando o seu serviço, mas quer ouvir o mercado inteiro, né? Sabe? E aí a gente tem que batalhar firme que a construção de imagem, ela é em formato 360. O rádio é importante. Já chegou cliente em mim que fala assim, ó, o empresário fala, eu preciso que você fale na reunião para não trabalhar em rádio. Porque o artista falou pra mim, isso na minha agência, tá? O artista falou pra mim que quer muito que invista em rádio. Aí eu falo, eu não vou falar isso, meu amigo. Porque eu acredito que tem que estar no plano de marketing também. O rádio vai refletir no meu marketing. As pessoas ouvirem a música lá no interior, onde eu não tô alcançando ainda, que eu nem sei se ela vai ser alcançada por uma mídia paga. Ela estar ouvindo no rádio, trazer esses fãs do rádio, da TV... Isso é importante, sabe, pra gente. Então eu acredito muito nessa construção. Eu vejo que o marketing artístico, ele trabalha de uma forma muito interessante essa pluralidade dos canais, né? A Jordana Venâncio, que foi uma convidada nossa aqui de alguns episódios atrás, nossa amiga também, ela é especialista em branding pessoal e sempre fala, na internet você não pode construir no terreno alugado. Então é aquela coisa, um dia o Snapchat era uma demanda que nós tínhamos de produção de conteúdo, depois o Snapchat foi com Deus. E se todo o esforço fosse para aquela rede social? Então, pluralizar isso é muito legal e necessário. E no meio artístico, no marketing artístico, eu ainda incremento essa necessidade de trabalhar os outros veículos de comunicação. Então, igual você mesmo falou, rádio é importantíssimo. Eu acho que desperta até mesmo no artista aquela sensação de, nossa, eu tô chegando lá, eu tô ficando famoso, eu tô alcançando os meus objetivos pessoais mesmo, né? Eu acho que esses veículos trazem esse prestígio que a internet por muitas vezes banaliza. Então, assessoria de imprensa, que é uma coisa assim extraordinária, já tivemos os nossos contatos e as nossas relações com bons assessores e outros nem tanto. Mas cada um com o seu olhar. Mas essa estratégia ela é muito bem amarrada e cabe a esse profissional, às vezes, falar para o contratante, para aquele patrocinador que, olha, não, é uma estratégia que, enquanto marketing, enquanto especialista, eu acredito que vai dar certo. E o bom de olhar para todos os ângulos é que, assim, a gente alimenta vários trabalhos também, né? Várias redes aí, tipo, vai na TV, então vai virar conteúdo para rede social. Exatamente. Então você vai fazer vídeos de bastidores, as fotos que vão sair profissionais, vai no rádio, que tal fazer uma live? Então a gente sempre pensa no formato 360 ali, para englobar todos os lugares, e é construção de carreira, né, que a gente trabalha, né? Então a carreira, ela é meio que isso, né? Não é só... vou ser artista da empresa X, ganhei meu iPhone do ano, vou ter um motorista, as roupas, entrar numa loja e sair de lá... O povo ainda coloca dente hoje em dia? No meu tempo colocava, agora não sei como é que tá. Então eu sou a favor do cara que entra com o celular que ele tinha, andando no aplicativo, pelo aplicativo de celular lá, de automóvel que leva ele para os lugares. Eu sou a favor do cara continuar com a mesma vida dele, mas que ele se dedique na carreira, sabe? Tipo, que ele entenda que nós estamos ali para cumprir um papel com uma porcentagem da carreira dele. Nós somos, por exemplo, 20% da carreira dele, mas que os 80% depende dele, do trabalho dele diário. Porque quando o artista, ele acha assim, tô entrando na empresa, agora não vou precisar fazer nada, aí é o erro, né? Então... Muito. Ainda mais na era que a gente vive hoje, né? Então, assim, ainda existe
um estigmatismo, assim, dos artistas ou dos cantores. Não, eu sou cantor, eu vou só cantar. Tá, mas ainda existe, claro, e faz parte do nosso planejamento, os meios offs, né, como vocês trouxeram aqui, televisão, programas de televisão, tem muitos que são muito importantes para a imagem do artista, rádio, só que antes nós não tínhamos esse tanto de tecnologia, essa forma de chegar nas pessoas de uma forma muito mais rápida, de uma forma que transcenda ainda mais, né, enfim, distância, territórios. Então, é uma facilidade que hoje nós temos. E tem muita gente que está usando. E aí você não vai usar essa ferramenta? Então, entender que isso é também uma ferramenta. E que você precisa ser intencional. Eu converso muito isso com os meus artistas, de que nós precisamos ser intencionais nas redes sociais. Não é que eu quero que você, e nem menosprezando, né? Mas assim, ai, que as pessoas brincam, né? Ai, tá sendo blogueirinho, tá sendo blogueiro. Gente, não é isso. Você é cantor, mas isso aqui é uma ferramenta de comunicação e marketing que é muito importante para você. Pensar com propósito, né? Ser intencional naquilo do que eu estou mostrando dentro das minhas redes sociais, do que eu quero mostrar, do que eu quero alcançar. Então, assim, é uma ferramenta que a gente tem a narrativa toda na nossa mão, sabe? Então, precisa ser intencional, precisa ser estratégico, precisa utilizar. E eu acredito muito nisso. Então, é trazer, olha, vamos aqui, e a gente tem casos, né, a Ana Castela, um case gigante. A Ana Castela viralizou com um vídeo cantando em cima do cavalo. E olha a artista que ela se tornou, né? E o quão as redes sociais são importantes dentro da carreira dela, dentro da construção da carreira dela, né? Então, acho que é ter esse olhar mesmo atento para isso. E um olhar muito estratégico, principalmente para relacionamento com marcas também. Muito. Quais marcas esse artista vai se associar, né? Então, acho que isso tem entrado cada vez mais em decisões estratégicas de mesas diretivas de gestão de carreira mesmo. E eu quero entrar em um assunto com vocês que eu sempre tive vontade de saber como que funcionava nos bastidores. Como que, primeiro, o artista, mas como que vocês, especialistas em gerenciamento de carreiras artísticas, lidam com essa pressão de não, o fulano é o novo artista tal, a fulana é a nova não sei o quê. Então essa pressão que vem do seu artista ser o novo alguém lá de trás. Como que isso funciona? Como que vocês lidam com esse cenário que eu acho que é longe do ideal, né? Cada um é um indivíduo, então o comparativo fica meio que semelhante à cópia, então deve ser evitado ao máximo. Mas em decisões estratégicas, como que isso é lidado? Filosofei, né? Filosofou. Mas assim, eu vejo de uma forma muito leve isso. Não existe uma fórmula, né, gente? Uma receita de bolo do sucesso. Enfim. Uma vez me perguntaram quanto de dinheiro eu tinha que pôr para estourar o artista. Se fosse isso. Era pôr o dinheiro, apertar o botão e sair de férias, sabe? né, Luana? Exatamente. Então, assim, não é quanto dinheiro. Infelizmente, não é quanto essa pessoa canta bem. Quantos artistas cantam bem, né? Então, assim, eu acredito que é um trabalho mesmo, no dia a dia. E quando a gente vê artistas estourando, eu sempre olho com muita leveza, com muita alegria. Que bom, chegou o momento daquela pessoa, sabe? E aí você começa a olhar o que ela fez. E o que ela fez? Porque eu acredito muito nisso. E isso não é só, assim, no meio da música ou na minha... sendo meu cantor. Eu acredito nisso como uma filosofia de vida mesmo. Se eu tô vendo uma pessoa X, que teve X resultado, e eu acho aquele resultado legal, é algo que eu quero pra mim, que eu gostaria de ter também. Sem ser com um olhar de inveja, mas um resultado... Poxa, massa, eu quero ter isso pra mim, eu quero, né, alcançar isso aqui também. E o que essa pessoa fez? Quais foram as estratégias? Quais foram o caminho dela? Quanto tempo ela levou pra isso? Porque às vezes a pessoa não sabe quanto tempo aquele artista tá ali, batalhando. O processo, O processo, né? Por isso, por trás disso. Então, assim, a gente... Temos cantores, né, sertanejo consolidadíssimos, né? Exemplo, Jorge Mateus. Jorge Mateus é Jorge Mateus, né? Henrique e Juliano é Henrique e Juliano.
É Gustavo Lima, Gustavo Lima. Então, assim, nós temos nomes muito fortes hoje do sertanejo que se consolidaram. E o que que foi feito? E esses artistas novos que estão chegando, que estão estourando, que estão alcançando seu lugar também. O que está por trás disso, né? O que que eles estão fazendo, quanto que eles batalharam. E a gente olhar, analisar a concorrência de uma forma saudável mesmo e inteligente, que eu acho que é isso, não é? Ah, poxa, olha lá, fizeram isso e conseguiram. Talvez a gente pudesse ter feito a mesma coisa, a gente não ia conseguir, porque existe muito isso, sabe? Então, eu acho que é olhar com leveza do que e no sentido de aprendizado mesmo. Olha, isso aqui eles fizeram, a gente nunca fez, eu acho que é legal, isso aqui é bacana. Vamos fazer por aqui também? Vamos caminhar? Vamos tentar, vamos fazer a nossa parte e continuar trabalhando o nosso, olhando o nosso, porque quando a gente fica olhando dos outros do lado, a gente não tá focado no nosso, sabe? Então eu acho que a gente acaba deixando a desejar no que a gente tá buscando. Isso é importante, olhar pela sua ótica, Sim, não se mensurar pela régua alheia, né? Exatamente. com certeza. E eu também, a gente tem falado de construção de carreira, construção de imagem, né? Mas eu acho que algo que se encaixa também é a construção de história. E história não vai ser construída em um ano. Então, tipo assim, qual é a minha história do meu ano, entendeu? Isso chama retrospectiva, né? Então, história é com o tempo. Então, com o tempo, você vai tendo seus sucessos, com o tempo, você vai tendo seus cases, suas elevações ali de números, e aí você vai poder falar de cada momento. E aí, sobre essa comparação de fulano é o novo fulano, deixa com o público. É melhor você preocupar com a construção da sua base, uma base sólida de fãs, de pessoas que vão te acompanhar, pelo resto da sua vida. Enquanto você estiver ali se propondo a fazer aquilo, essas pessoas vão estar levantando a bandeira, como tipo mãe. A mãe nunca vai desistir da gente, né? Então, levanta a bandeira e fala, tô aqui por você. E eu tenho muito isso. Desde quando comecei, as pessoas perguntam muito assim, como que Jorge e Mateus conseguiram e conseguem se permanecerem nesse tempo todo? É a construção da base, né, gente? Eles surgiram numa época em que as pessoas ouviam ele no rádio, olha só pra vocês verem. Depois conheceram eles através da televisão, aí logo vieram as plataformas de streaming, uma, duas, aí acaba uma e o artista permanece, sabe? Então é um modo 360 que a gente vem que para eles, por exemplo, hoje a gente trabalha tudo junto, mas na época passada, foi etapa por etapa. Então, tiveram o tempo de trabalho ali também, sabe? Gustavo Lima, por exemplo. O Henrique e Juliano, apesar de terem uma carreira antes do sucesso, da fama, também passaram por essa época de trabalhar o artista no rádio, depois vir a televisão, consolidar a imagem. Aí, então, por isso que eu acho que hoje é muito mais difícil essa permanência no mercado, porque todo mundo tem sede de estar em tudo, e como não tem uma receita e uma fórmula, todo mundo está em tudo, está tentando de todo jeito. Se tivesse receita e fórmula, talvez os empresários que fizeram grandes artistas teriam muito mais outros artistas em 2026. E se você for olhar para várias empresas aí, se você refletir na sua mente, empresa X, quantos artistas tem nessa empresa hoje que estão tentando fazer e não estão conseguindo? Então não existe receita, existe trabalho, constância para existir a permanência. Você trouxe um exemplo aqui muito interessante que eu acho que nesses momentos o corporativo até se mistura um pouco com o artístico. E de novo, eu percebo que o marketing artístico ele trabalha isso de uma forma muito interessante, que agora o corporativo está chamando de gestão de comunidades, community managers. Na verdade, é a relação com o fã. Vocês têm assim uma experiência muito intrínseca, né? A construção da carreira de um indivíduo e essa comunidade que ele permeia. Essas pessoas, que é o que você falou, vão estar lá torcendo e fechados, né? Quantos fãs não acompanham a vida de um artista ali, literalmente, e se envolvem, né? E o artista reconhece também, tem aqueles pontos chaves no show, e aquilo nunca é ensaiado, penso eu, né? De reconhecer alguém, e aí, como é que você tá? Porque pensa no turbilhão de pensamentos que o artista tá lá no palco. Mas como que funciona esse marketing de comunidades, né? Dentro desse meio, lidando com pessoas que, nas suas rotinas, se dedicam também a ser fãs e a apoiar um artista? Eu acho que começa através do próprio cantor
que tem a... Talvez o feeling, não. Tipo assim, a boa... A empatia. A empatia, sabe, com as pessoas ali, e a facilidade de comunicação, né? Tanto na música, como cantar, quanto com se relacionar com pessoas. De fazer o networking, talvez. O networking é para trabalho, né? Mas, tipo assim, de preocupar com o fã, de estar ali conversando, de não transparecer propositalmente nas redes sociais, porque tá sendo filmado, né? Só porque tá sendo filmado. Mas tipo, tratar as pessoas bem. Ser verdadeiro, né? Ser verdadeiro, que eu acho que é a palavra forte, assim, né? E essa conexão, ela vai gerando no dia a dia, né? Gente, quem é mais retraído e é tímido tem muito mais dificuldade de fazer uma boa comunicação e bons relacionamentos. Então, se o cara já é uma pessoa desinibida, que tem uma facilidade para ter uma boa comunicação com as pessoas, ele tá apto a fazer bons relacionamentos com os fãs também, a se conectar com essas pessoas que vão estar com elas ali pra vida. Uhum. E no seu aí? caso, você tem fãs também de várias artistas. idades e artistas. Amigo, lembra quando a gente já cuidou de uma central de fãs? Sim, com certeza. Gente, são pessoas assim apaixonadas mesmo, apaixonadas. E você fala, meu Deus, quanto amor! E a gente às vezes, no início, principalmente da minha carreira, eu fiquei assim, gente, mas é um amor assim mesmo, por essa pessoa que eu tô aqui trabalhando, que eu tô cuidando. E, bom, eu acredito que, somando ao que o Wesley trouxe, que é essa questão do artista, que o artista tem que estar aberto, ele tem que, sabe, ele tem que ter o cuidado com o fã dele, ele tem que ter o carinho com o fã dele, entra o nosso trabalho também, né, de gestão em relação a esse fã, porque os nossos artistas, eles não vão dar conta de cuidar de todos os fãs, né, e de dar a mesma atenção para todos os fãs. Então, assim, a gente tem um trabalho ali interno no bastidor, que é de ter uma pessoa que gerencia, que cuida disso. Então, hoje existem, né, as centrais de fãs, que normalmente tem cada equipe ou que cada artista tem essas pessoas cuidando desses outros fãs, fazendo essa ponte entre artista e escritório, entre fãs e o artista. Então, dentro dos nossos bastidores de música, existe um departamento específico para cuidar deles. Então, para eles terem acesso a camarim, para eles terem acesso a ingressos de shows, de festivais, para eles terem brindes exclusivos deles, porque se torna uma comunidade, muitas vezes, enorme, né? Milhares de pessoas. Então, tem que ter uma gestão e tem que ter um olhar atento a eles. E fazer essa ponte para que a gente também traga essas pessoas ao nosso artista, para que eles tenham essa conexão, né? Então, existe esse trabalho hoje por trás, né? No mercado da música. Então, eu não sei exatamente como que funciona hoje lá dentro com o Wesley, na equipe dele, mas dentro da nossa equipe lá do escritório, a gente tem esse cuidado. Então, assim, eu acredito que existem 2 fãs. Por exemplo, eu sou fã de muitos artistas, gosto de muitos artistas, mas eu não tenho, eu não consigo, dentro da minha rotina, me dedicar de uma forma tão exclusiva. E existem pessoas e fãs que conseguem. Então, eles estão ali num lançamento de música, ele tá falando, ele tá dando stream, ele tá ouvindo, ele tá comentando, ele tá compartilhando, ele tá espalhando. Eu tô indo no show, eu tô pondo faixa, sabe? Eu tô fazendo tatuagem do meu artista, eu acompanho ele, assim, muito. Então, esse tipo de fã, ele tem que ter um cuidado especial também, e diferenciado também. Então, a gente tem essas pessoas, né, que cuidam deles nesse formato, da gente poder dar mais para eles, assim como eles também dão mais para o nosso artista, sabe? Ajudam no lançamento de uma música, às vezes a essa música atingir algum top, alguma coisa, às vezes um vídeo no YouTube entrar em alta, porque a gente sabe que existem algumas métricas que ajudam, como visualizações, curtidas, comentários. Então, é uma comunidade muito engajada. Em contrapartida, a equipe do artista, ela também tem que ser engajada com esses fãs, porque o artista, que seja um artista solo ou a dupla, ele não vai conseguir, né, atender. Então, tem que ter um olhar e um cuidado muito especial com essas pessoas. Exatamente. Principalmente um cuidado, né? Uma gestão desse
acaba que um outro veículo para vocês terem que lidar. Exatamente. E no nosso caso também, a gente tem um especialista em fãs, né? Inclusive, com a minha vivência no mercado, a Luana disse que a gente já cuidou de centrais de fãs. E de eu entender assim, cara, eu não consigo entender 100% dessas pessoas. Eu consigo criar estratégias para elas. Mas eu não tô ali, tipo, pra... Por que ela fica 24 horas por conta desse artista? Eu decidi trazer um fã para cuidar das redes sociais, da central de fãs, das centrais oficiais do Jorge Mateus. E a Yara, ela faz parte do nosso time, fã do Jorge Mateus de grade há muito tempo, e falei, cara, eu descobri, na verdade, quando eu fui fazer uma parceria com outro artista, um lançamento de música, e a Yara tava cuidando das centrais desse artista. Eu falei assim, ela tem que cuidar das nossas centrais, pelo amor de Deus. Levei pro escritório e contrataram ela. Então ela entende por que aquela pessoa viaja tanto tempo para estar ali, qual o cuidado que aquela pessoa tem que ter, a ponto de chegar assim, eu falar para ela, Yara, a gente vai ter uma audição e você pode levar 5 fãs, vai ser numa passagem de som. Aí quando eu cheguei na porta, tinham 15, os 15 primeiros estavam lá, tipo, chegaram, eu tinha vaga só pra 5. E ela falava assim pra mim, eu preciso levar os 15, eu falava assim, eu não posso, porque eu avisei a dupla que era só 5. E ela falava assim, eu não admito, tem que ser os 15, eu vou lá falar com ele, eu falava, não, pelo amor de Deus, eu vou lá falar. Eu ia lá falar e liberar os 15. E depois você entender que fez todo sentido, né? Entendeu? Então, eu acho que é realmente ter cada especialista pra sua área e você tá ali coordenando. Graças a Deus, hoje a gente pode trabalhar em empresas que confiam na gente, no processo, e que a gente fala, a gente precisa de profissionais que trabalhem em cada área. Um profissional de mídia, um profissional... vários social medias. E as empresas entenderem também, né, o processo ali de cada um. Essa questão do fã é exatamente isso, né? Às vezes acontecem, né, as gestão lá de crise de algumas coisas, né, dos fãs. Sempre tem, é bem comum. E hoje, com a pessoa que cuida dos fãs, eu sempre falo, olha, essa pessoa, ela é vocês aqui dentro. Normalmente, ela tá brigando por vocês mesmo aqui. Então, saibam que vocês estão sendo representadas nesse sentido, né? A gente também trouxe uma fã do Murilo para trabalhar com a gente, para trazer o olhar dela também em relação até conteúdos, experiências nos shows. Então, assim, porque é isso, porque nem sempre a gente está vivendo a realidade daquela pessoa. E quando a gente não vive a realidade daquela pessoa, às vezes a gente não consegue entender, às vezes a gente não consegue se colocar no lugar, a gente não consegue nem mesmo pensar, não, mas essa pessoa ia gostar disso. Porque são realidades diferentes, né? Então, essa parte do fã é bem legal. E normalmente, quando eu comento com pessoas de fora do mercado da música, elas falam, nossa, então existe alguém para cuidar e funciona, existe toda essa logística por trás. Eu falei, existe. Eu lembro que foi algo que eu descobri depois da Audiomix, assim, naquele domingo que sentou eu e você, pra você me dar uma aula. E a Thaís Teodoro, que é uma amiga nossa, também trabalha... Especialista em fãs. Especialista em fãs. Ela ama. E assim, é uma coisa que você vê todo esse cuidado. E eu falo que essa sensibilidade, essa gestão de conteúdo pro fã e gestão de comunidades, ela faz diferença não só na música, né? A gente tá vendo aí o Big Brother, que desde que começou essa movimentação dos admins, você determina um ganhador. Sim. Claro que a Ana Paula voltou para resgatar o que era dela em 2016. Mas quando você tem uma pessoa que tem uma estratégia, e aí é multirão e não sei o quê, vira uma coisa muito maior do que aquela pessoa. Só que você tem que ter um cuidado. Então um fã-clube pode te colocar lá em cima ou te O artista que eu trabalho, ele tem 20 anos de carreira, né? Então, quem era realmente o fã da internet, né? Em 2005, hoje... que ele já era adulto, talvez, naquela época, entendeu? Hoje ele já está em outra fase da vida. Então, teve filho tá grande, e assim... Então, esse cuidado que a gente veio tendo o tempo todo em permanecer, até na época que vocês estavam com a gente, em trabalhar com esses fãs, em cuidar deles, é realmente a permanência que eles estão hoje, sabe? Então, assim, hoje... Às vezes eu tô conversando com algum fã, ou algum fã me encontra em alguma viagem e tudo, fala assim pra mim, nossa, você já ajudou a minha mãe a ir no programa de televisão em 2013. Eu falo assim, sua mãe? Aí eu vou falar, quem é sua mãe? Eu vou ver quem é a mãe da pessoa, tipo, meu Deus, o tempo passa, né?
Eu percebo que é muito isso, né? Quando a gente ainda tá olhando para essa frente de olhar o indivíduo, essa sensibilidade em entender quem é o artista, quem é o fã. E o fã, ele tem também aquele papel de sponsor, né? Um patrocinador ali, querendo ou não, mas um patrocinador de engajamento, de ir, de conhecer e dar aquele incentivo que o CPF às vezes precisa ouvir para que o artista também se fortaleça. O artista, ele vê o fã como um apoio ali, né? Um apoio de... Ele gostou da minha música, ele tá me ouvindo. Agora, nós que somos do marketing, a gente tem que olhar todos os lados. Então, a gente tem que olhar eles também como a nossa extensão. Por exemplo, quem que vai conseguir os pré-saves pra mim? Eles. E eu quero que minha música, minha faixa tenha vários inscritos ali pra ela sair bem no mercado. Então, quem que vai divulgar no Stories? Imagina, cada fã desse tem ali 1.000 seguidores. 400 e tudo. Então ele tá divulgando, se eu tenho 100 fãs me acompanhando ali de verdade, divulgando o meu trabalho, outras pessoas estão vendo também. Então a base, ela sempre começa por aí, né? A gente precisa do esteio ali pra gente alcançar todo mundo. Não adianta você começar a carreira hoje e falar, eu quero chegar onde o Jorge Mateus chegou, com rapidez, onde o Murilo Huff chegou, onde outro artista, Gustavo Lima chegou. Gente, é a história, né? Construa a sua história e depois você analisa como vai ser, como foi feita e como você quer seguir com ela. Porque o lugar que você vai chegar vai ser diferente. Olha, o tanto de coisa que, com certeza, quem tá em casa jamais imaginaria que envolve, né, o marketing artístico. A gente falou de plataformas, indicadores, gestão de comunidades, gestão de carreira. Isso porque eu nem entrei em stylist e todas as outras nuances que vocês precisam permear, né? Então eu falo, a experiência que eu tive lá atrás é o que eu falo para quem eu conheço, que o marketing artístico ele tá longe de ser o diabo veste Prada. Roupas de graça da Chanel e ali só o glamour. Não, é muita relação, no seu caso, agenda e filhos pequenos ainda para casar tudo isso. Então eu vejo que é uma dedicação e o envolvimento de uma equipe. Né? Não é só a Luana e o Wesley que fazem os artistas acontecer. É a construção disso. Quem tá ali envolvido junto com vocês, que foi algo que vocês foram trazendo. Pô, vi que um fã tinha um potencial ali, trouxe esse fã para cuidar da central. Ah, não, cada área tem o seu especialista, porque ainda tem muito essa visão de que o marketing, a comunicação é feeling, é você chupar o dedo, levantar e ver para onde o vento vai soprar e ir nessa direção. Não, então cada área tem um especialista e cabe ao gestor, no caso aqui personificado em vocês, entender as áreas e os potenciais de cada um. Quero entrar em cases, que essa parte eu gosto, não só pelos cortes, mas pelo quentinho que dá as borboletas no estômago. Quando vocês olham para a trajetória de vocês, com os artistas que vocês representam, qual que seria um case, um projeto que você olha para trás, vamos supor, não sei, o LinkedIn corporativo do marketing artístico ali renderia um textão genuíno da parte de vocês, começando pela Luana. Eu acredito assim, é difícil escolher um trabalho, né? Porque a gente tem um cuidado e um carinho por cada um deles, porque eles representam muito. Mas não tem como eu hoje, né, atualmente, não falar, acho que quando o Murilo atingiu mesmo o top 1 com Anestesiado, querendo ou não, é um trabalho, foi um marco na carreira dele, um marco na nossa carreira, né? Então, foi muito, muito especial. E veio de um DVD que, nossa, só de falar assim, ó, arrepio inteirinho, ó. É um DVD muito, muito especial, assim, em todo mundo que viveu ele mesmo, né? Então, Fortaleza, inclusive esse nome, né? Eu que sugeri ele pro Murilo na época, a gente tentando achar um nome pro DVD, e o DVD ia ser gravado em Fortaleza. Eu falei, gente, por que a gente só não põe Fortaleza? No duplo sentido mesmo da palavra. Tanto Fortaleza, enquanto Fortaleza, estrutura, muralha, grandeza, como a cidade, né? Que tanto te acolheu e que é muito especial toda vez que o Murilo vai pra lá. Então, ele falou, nossa, Lu, realmente, maravilhoso, vai ser esse. Então, assim, é um trabalho muito especial. E aí, quando a gente atingiu o top 1 com Anestesiado, também foi muito especial. Porque as pessoas, elas não veem realmente o trabalho por trás. Mas a gente lutou muito por essa música. Muito, 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 muito mesmo, assim. A gente lançou ela em outubro
A música eu não vou saber de cabeça certinho, né? Mas eu lembro que foi outubro, assim. E a nossa virada pro top 1, eu acho que foi, tipo, quase 8 meses, se eu não me engano, depois. 6 ou 8 meses, eu não me lembro, assim, de cabeça certinho. Mas foi muita batalha de falar, gente, a gente precisa de editorial com essa música, a gente precisa crescer. Existem coisas técnicas, né, do nosso meio que são isso. Então, assim, essa música ela é muito importante. E a gente pegou bem ali final do ano, que o Spotify não atualiza capa, não atualiza playlist. E eu falava, meu Deus, essa música é a nossa aposta, a gente precisa. E muitas defesas em cima dela, muito planejamento estratégico, enfim, muitas ações no digital. E aí plantando, né, cada sementinha. Poxa, a gente tem que entrar na potência, a gente tem que entrar na esquenta, que hoje para o público que nos assiste, são as maiores playlists editoriais do Spotify. Então, você não consegue pagando estar dentro delas, né? É simplesmente pelo querido editor do Spotify, que ninguém conhece também, porque ninguém pode conhecê-lo. Então, é eles que escolhem a curadoria deles. E hoje, quem faz esse meio de campo não sou eu, Luana, enquanto escritório ou quanto artista falando com o Spotify, né? Existe a nossa gravadora. Então, existe toda uma questão técnica mesmo e burocrática do mercado. Então, era falando com a nossa gravadora, falando, gente, vamos lá, não vamos desistir, vamos mostrar o que mais eu posso fazer por essa música. A gente tem que entrar, os números orgânicos estão bons, só que a gente precisa disso, né? Então, foi muito, muito especial, porque foi assim, lutando cada dia mais, e aí quando, poxa, entramos na Esquenta, que é a maior playlist, né, historial de sertanejo, conseguimos a capa, uhul, né? Ficamos em primeiro lugar nessa playlist. Então, foi uma vitória comemorada. E eu lembro até hoje do dia que a gente atingiu o top 5. E a gente comemorou como se fosse o top 1, porque pra gente era o top 1, né? Então, assim, e aqui eu tô toda arrepiada de falar, e tá mesmo, né? literalmente, depois dá o Toda zoom aqui na arrepiada Luana. de falar. Então, assim, e aí a gente... E a gente foi para um Alvivão. Acho que era Alvivão Uberlândia na época. E aí a gente tava ali, top 5, top 3, top 5, top 3. Aí muito cansados, né? Quando a gente vai pra estrada, assim, evento, é puxado. A gente passa dias sem dormir, né? Então são noites viradas, dormindo muitas vezes em hotel, na sua caminha, né? Seu aconchego. Muitas vezes logísticas difíceis, né? Mesmo que sejam comerciais ou de ônibus ou às vezes de carro. São logísticas apertadas, onde você não tá no seu conforto. Então, eu lembro até hoje, a gente saindo de um Alvivão, a gente falou, gente, já pensou se esse trem bate top 1 amanhã? Todo mundo nesse cansaço, normalmente, o outro dia era off de trabalho, sabe? E aí eu só lembro certinho, assim, me ligando. E aí eu tirando meu tapa-olho, né, acordando, assim. A gente é top 1, é o quê? E aí eu assustada, levantei, assim, já fui olhar no celular, e a gente é top 1. Aí eu lembro que eu mandei mensagem pra Gabi, né, do Murilo, a Versiane. Falei, Gabi, nós somos top 1, porque eu sei que ela acorda primeiro do que ele. Eu falei, grava a reação dele, por favor, quando ele pegar no celular pra ver, Pensando no marketing. já pensando eu uso assim, aqui, ó, tudo, conteúdo. Eu falei, grava, por favor, a reação dele. E aí, enfim, foi uma grande comemoração nossa. O Murilo chegou virado e continuou virado. A gente ficou virado naquele dia da comemoração, porque a gente pensou assim, a comemoração tem que ser hoje, o chat atualiza amanhã, a gente já não sabe como que vai ser. Então, assim, realmente é um grande case, assim, nosso, porque teve muito trabalho árduo, assim. Hoje a gente tem uma carreira já até, uma virada de chave maior dentro da carreira do Murilo. Se tornou até mais consolidado depois desse top 1. Mas hoje, às vezes, a gente até já entra em algumas playlists boas, né? Alcança, às vezes, consegue estrear um lançamento no top 50. E esse não foi assim, né? Esse realmente foi assim, foi na unha, foi falando, gravadora, pelo amor de Deus, o que mais vocês querem que a gente faça? A gente tá fazendo tudo e a gente precisa, é a nossa grande aposta. E deu super certo, graças a Deus. Então, assim, é um case que a gente tem muito carinho e amor mesmo. Estamos aí, batalhando pelo nosso próximo top 1. Vem aí, é lindo de ver todo esse amor. E você? Apesar do Jorge Mateus ter um pouco mais de tempo de carreira, né, do que o Murilo, mas também nos emociona bastante, porque a gente que é do marketing, a gente sabe tanto que a gente rala para trabalhar ali cada música, cada faixa, uma faixa que aponta a gente acreditar muito nela e convencer sobre o investimento e tudo, é loucura. Mas fugindo um pouco assim das plataformas, eu acho que um case
que nos emocionou, né, que ele é geral do escritório, mas foi a turnê de 20 anos ali. Quando a gente lança a turnê no final do ano de 2024, a gente estava saindo do 24 para 25, 26. A gente estava saindo da turnê Único, né, festival que a gente rodou 11 cidades, e fomos lançar a turnê de 20 anos, que a gente teria ali em média umas 27 cidades. Fazer festival não é fácil, né, Luana? É uma Não, loucura. é uma loucura. Então, Não é fácil nem ir, imagina fazer. Gente. Nossa Senhora. É. Mas quando a gente lança o festival 20 anos, era algo que posso dizer que nem a gente acreditava mesmo assim na potência, sabe? De que é uma surpresa, nos surpreende bastante. Parece que, por exemplo, Jorge Mateus, tipo, chegar lá no top 1, tipo, top 1 assim, lá, por exemplo, Sosseguei, lá em, algo que vem bem na minha mente mesmo assim, Sosseguei lá em 2018, não sei, 17. Era, nossa, demais. Só que para os meninos também, para a dupla, eles não estão muito assim, porque eles são de outra época, né? Época do rádio lá, como eu disse pra vocês. Para eles, tipo, legal. Entendeu? Tipo assim, ou tá no top 50, nossa, a gente tá no top 50. A gente comemora bastante, nós somos atualizados o tempo todo, né? Ainda o volume de notícias, comunicação, internet. Mas aí, quando chega que esse momento que a gente lançou, a gente resolveu fazer igual o festival, esses festivais de pops, que lança todas as vendas de ingressos na mesma semana, né? Assim, claro que alguns sertanejos já tinham feito isso antes, mas esgotou. De 27 cidades, 15 cidades. Nossa, é muita coisa, né? Aí, de repente, passa... Já arrepiei de novo, ó. E tipo assim, show de 40 mil pessoas lá, Exatamente. e aí você falar, meu Deus, realmente vocês são a potência aqui. Claro, né? Tipo assim. Aí emociona bastante. E quando a gente vem pra prática, na turnê, foi muito mais emocionante. Que aí você chegar em cada cidade, que os meninos anunciaram a pausa deles esse ano de 2026, né? Eles anunciaram em 2024. Fariam o último ano ali de um fluxo muito grande de shows e depois viriam com descanso. Mas quando a gente sai pra estrada, de abril até dezembro, que a gente encontra cada fã, sabe, a emoção e tudo. E ainda uma ação que a gente fez que era o fã número 1, que era encontrar um fã, super fã do artista dentro do show, e que ele pudesse conhecer o artista, sabe? A gente levar ele no palco, pra ele abraçar o artista ali, naquele momento. E, cara, aquilo foi crescendo, aquela ação foi crescendo, tomando uma proporção, e os fãs esperavam. Aí todo mundo já conhecia a gente, porque compartilha as nossas fotos, né? É eles que escolhem o fã número 1, só que não, tipo assim, é a equipe inteira, né? E a gente vê que a gente tinha aquela capacidade, né, de pegar um fã e levar ele pra ele conhecer o artista que ele talvez conheça há 15, 20 anos e nunca teve a oportunidade de chegar perto do palco, da grade. Lembro muito bem, teve uma moça em Brasília, que ela saiu de Goiânia pra ir assistir um show em Brasília, a Amanda, e porque o marido dela falou, vai lá em Brasília, porque aqui em Goiânia eu vou estar com você, e ele tem Claustrofobia. Que ele não chega perto do palco por conta do volume de pessoas. Gente, né? E ele falou assim, vai em Brasília sozinha, porque lá você vai poder chegar mais cedo e ficar na grade. E quando a gente viu ela ali, até um produtor que chegou em mim e falou assim, essa menina aqui, ela é fã desde criança. E hoje ela é empresária, tem filhos, casada. A gente olhou pra ela e falou, ela vai ser a fã número 1. E tipo assim, ela acompanhava a dupla há 17, mais ou menos 17 anos. Ela nunca tinha assistido um show da grade, porque o marido dela não podia chegar perto da grade. Entendeu? E ela conheceu eles nesse dia. Então é algo assim, que eu considero com muito como case, porque arrepia, né? Então se arrepia, emociona, faz parte da construção. Esse fator humano, ele é extremamente necessário nesse ambiente. Então, como que vocês têm observado essas mudanças que têm vindo com a inteligência artificial? Imagino que o meio de vocês também não está imune às revoluções e até algumas ideias de, não, e se a gente pegar a voz do artista, Como que vocês estão lidando com essa mudança e todas essas discussões que têm acontecido, né? Nos Estados Unidos a gente vê isso tendo muito mais potência pela potência cultural ali que tem dessas discussões de não, tal representante já tem um non-disclosure ali, não está envolvido
com nada de IA. Essa atriz aqui não tem nenhuma liberação para participar em nada, nem de novelinha de legumes ou voz ali. Então, como que a inteligência artificial está percorrendo o meio artístico sertanejo que vocês têm essa experiência? Bom, lá para nós, a inteligência artificial ela tá vindo muito como ferramenta assim mesmo de trabalho. Ferramenta que eu digo no dia a dia mesmo, na gestão, questões comerciais, questões jurídicas, marketing, né? Ajuda com certeza em conteúdos, em ideias, enfim, nisso. Ainda não chegou nesse sentido de tipo, o artista quer usar a IA na voz, pelo contrário, né? Então, assim, normalmente os artistas, eles são artistas, é a arte deles. Então, tem esse cuidado, né? Inclusive, recentemente a gente teve um problema de pessoas quererem, às vezes, usar a voz ou fazer música utilizando aquilo do nosso artista com IA. E aí, hoje a gente tem, né, então, todos os recursos que defendem e que cuidam nessa questão de direitos autorais. Então, você já entra com pedido de remoção e tudo mais. Mas eu acho que, assim, a IA, ela veio para ficar. Ela é uma ferramenta incrível, mas tem muita coisa que ela não substitui. Eu acho que uma experiência dentro de um show, do artista cantando, olhando, se emocionando, vibrando e cantando junto, eu não vejo como substituir isso, sabe? Eu acho que ela vem para somar, por exemplo, quando eu quero trazer alguma experiência diferente dentro de um palco, ou quem sabe numa apresentação, numa abertura, nas experiências de algum tipo de ação que tem. Então, assim, eu acho que hoje ela vem para facilitar muito nesse caminho, né? Do entretenimento, dos grandes festivais, né? Do que você pode estar fazendo ali dentro de ação. Eu acho muito legal. Então, eu acho que vem para somar, né? Eu acho que, como qualquer outra ferramenta nova que surge, é você usar aquilo da melhor forma com muita inteligência e estratégia. Entendendo que não tem como você falar que eu vou colocar uma música IA e vai ser a mesma coisa de uma pessoa com todo o seu sentimento cantando. Não sei se daqui 100 anos, né? Ou talvez menos. Talvez Gravar a chamada do show. a gravada do show, né? Então, assim, não sei. Pode ser que com certeza vai estar muito mais evoluído e nem vai demorar 100 anos, vai ser muito, muito menos do que isso, né? Mas precisa melhorar, né? Precisa melhorar. Eu acho que, assim, não sei, posso estar errada, né? Mas como a gente administra e cuida e vê exatamente isso que a gente falou do fã, da comunidade, a pessoa ela não quer ter contato com uma IA. Ela não quer saber. E a IA, eu acho que assim, a mente humana, ela gera emoção, né? E a IA não traz emoção, então, ainda, né? Espero que não traga também. Mas porque aí, qual que é a nossa função existencial? Então, eu acho que, assim, ela veio para somar mesmo com a gente em relação a, por exemplo, nossas pesquisas. Não adianta você fazer uma pesquisa na IA e você vir com o superficial que ela te traz. Você também tem que ser inteligente inteligente o suficiente para extrair ao máximo do que ela está pensando além de você. Porque o básico, você já está perguntando para ela, né? Eu penso assim. Mais um outro fato, a gente tem que se preocupar com o que estão fazendo com o nosso produto, né? Com o produto da gravadora e tudo, que é a voz do artista, a imagem do artista, para não atrapalhar os processos. Nós tivemos uma lição. Eu acho que, assim, opiniões mudam, né? Eu participei de um podcast no ano passado e eu falei assim, não vai atrapalhar em nada. Então, agora eu sofri isso na prática, então tô aqui pra contar. A gente veio no mundo pra pagar a língua. Exatamente. E pra provar que não é receita, exatamente. Né, experiência. E a gente começou um lançamento, um lançamento aí, de uma música, e aí estamos lá fazendo nossa expectativa e de repente teve a morte eu não lembro do cachorrinho, mas a morte de um cachorrinho que uns meninos participaram. Sei. Sim. Orelha. Né? Orelha. Triste. Aí alguém se aproveitou da morte do Orelha, criou uma letra na IA e colocou a voz da dupla. Meu Deus. E aí, notícia ruim, né? Jorge O cachorro faleceu e a dupla cantou e a letra foi escrita. Por quem? Vamos descobrir. Viralizou de meia-noite pra
6 da manhã, tipo isso. No Aí outro você já dia, acorda assim, né? no outro dia estava em todos os jornais. E era bem no dia do nosso lançamento. Hum. Estava em todos os jornais que a dupla gravou a música pro Cachorrinho Orelha. Entendeu? E Léo Dias entrou em contato, Nossa. Metrópolis, G1, todo mundo. E a gente falou, meu Deus, tipo O assim, que é isso, né? foi uma surpresa, entendeu? Então, ou seja, serve como experiência para alguém. Então, a gente tem quem cuida dos nossos direitos autorais também, que vai derrubar e tudo. Mas e o prazo para derrubar? Sabe, que não vai cair de imediato. Às vezes você tem que pegar o link, enviar, derruba isso daqui, por favor. E aí foi uma lição. A gente conseguiu contornar, porque todos os veículos vieram, a gente já tava com o nosso material pronto, né? Então, não, nossa música de lançamento, na verdade, é essa. Essa daí a gente não fez parte, entendeu? Mas foi uma lição. Foi uma lição e experiência para os próximos aí, né? A gente já sofremos isso 2 vezes, tá bom? Nossa. Então acho que vale a pena Sim. Tá se lá antenar. acordando, ainda tomando um café, tendo que responder, né? Exatamente. Mandando notas de esclarecimento. Exatamente. Bom, e tudo que nós conversamos hoje deixa clara uma coisa. Para entender de marketing artístico, precisa entender de distribuição, algoritmo, narrativa, posicionamento, lançamento, plataforma. É sobre saber como funciona o mercado que você quer atuar. E essa combinação entre prática e formação é o que separa quem acompanha o mercado de longe de quem está dentro tomando cada uma dessas decisões. Aqui no IPOG nós temos 2 formações que conversam diretamente com esse universo. A primeira é a formação em marketing digital com inteligência artificial. Um curso de extensão presencial para quem quer dominar as ferramentas que estão redefinindo a forma de trabalhar no marketing hoje, incluindo o uso responsável da IA na estratégia e na execução. E a segunda é o MBA em Marketing, Estratégia Digital e Inteligência Artificial, para quem quer ir mais a fundo, construir uma visão estratégica, sólida, entender comportamento de mercado e sair preparado para atuar em contextos complexos, como exatamente esse aqui que nós discutimos hoje. Luana, você já fez um MBA e várias outras formações aqui no IPOG, né? Sempre foi entusiasta de estudo, minha amiga. Como que esse preparo, e vocês falaram muito isso hoje, né? De se especializar e buscar conhecimento. Como que essa sua experiência aqui no IPOG e os outros estudos que você teve também moldaram esse seu caminhar na gestão? O IPOG foi uma grande escola para mim, né? De tanto conhecimento nesse sentido, conhecimento teórico, como inteligência emocional também. Então, fiz vários cursos aqui, várias formações. Bom, hoje a gente vive uma realidade, uma era que ela é muito rápida. E na nossa área, o marketing, o digital, o marketing por si só, IA. Então, assim, você tem que estar estudando o tempo inteiro. Todos os dias tem atualizações. Então, acredito que o diferencial realmente para quem quer estar dentro da área é estar olhando para isso, sabe? Com atenção, com cuidado, sempre estudando, buscando se atualizar. Nós viemos de faculdades que não tinham essa atualização, né? Então, assim, não tinha essa área com a rapidez que exigia. Então, acredito que todos nós aqui tivemos que ir atrás fora, né, das universidades. Então, eu acredito muito nisso, nos cursos rápidos, nas especializações, onde você vai ver um assunto com foco maior. Então, tem que estudar, não tem como, não tem outro caminho. E hoje, assim, né, nós temos formas, inclusive, que facilitam. Então, a gente tem aí o EAD, temos cursos online, então não deixem de estudar, porque a gente acaba ficando desatualizado de muitas coisas, sabe? E você une uma coisa com a outra. Então, hoje a gente tem uma bagagem, a gente tem uma experiência, mas ela não vai estar trabalhando sozinha se eu não estiver por dentro do mercado, do que está acontecendo, principalmente na nossa área, né, que é a área de marketing. Exatamente, tem que se especializar das diversas formas que o mercado possibilita, né? Leia um livro, eu sempre recomendo isso. Leia, ouve um podcast, mas leia para você ter o poder da interpretação também. Sim. E encontrar formas. E se esse papo acendeu alguma coisa aí de você que está em casa, ou ouvindo na academia ou em qualquer outro lugar que você consuma seus conteúdos,
seja para entrar no mercado, se aprofundar nas visões estratégicas dele. Vale muito a pena conhecer essas formações e os outros cursos do portfólio aqui do IPOG. Os links vão estar presentes aqui nessa tela, nas próprias descrições, então não deixe isso de fora. Wesley, Luana, eu falo que é um papo tão leve entre amigos e tão gostoso de ver o brilho nos olhos de vocês. E agora que infelizmente a gente já está carregando aí para o final do episódio, queria os comentários finais de cada um de vocês, algum projeto que está vindo, onde os nossos espectadores podem encontrar vocês. Agora é um momentinho de falas finais. Falas finais. Meu amigo, obrigada. As damas As primeiro. damas primeiras, né? Bom, é sempre um prazer estar aqui. Sou muito fã do seu trabalho, de tudo que você construiu e tem construído. Sou muito fã do Wesley, né? Aprendi muito, gente, com o Wesley. Eu comecei a minha carreira ao lado dele, né? Então, assim, sou muito fã também de tudo que você construiu e tem construído, né? É admirável, assim. Eu fico emocionada mesmo de falar, porque é muito bom a gente ter pessoas que começaram com a gente e a gente vê a evolução delas também. Então, sou muito fã de vocês. Obrigado pelo bate-papo aqui hoje. Contem sempre comigo. E para você que nos ouviu, espero que você tenha aprendido um pouco. Se você se interessa pelo mercado da música, vá atrás dos seus sonhos, estude, olhe tendências. Hoje já existem mais ferramentas e cursos, né? Inclusive o próprio Wesley dá um curso em relação à nossa área também. Então, vá atrás, busque. É um mercado que eu sou extremamente apaixonada, né? Inclusive, assim, durante a minha carreira eu comecei, tentei sair, mas aí eu voltei, aqui estou, fiquei. Então, música é sentimento, é emoção, é conexão. Então, ouçam os nossos artistas, né? Consumam as nossas músicas, acompanhem o nosso trabalho e se divirtam também com a gente, porque eu acho que música é isso. É isso. Professor Wesley, quero conversar depois, hein? Interessante. Então, gente, eu agradeço pelo convite do IPOG, de vocês. E assim, vocês são profissionais, Luana e Bruno, que eu também me espelho. Que desde quando vocês começaram a trabalhar comigo, assim, eu tinha o que ensinar para quem estava ali. A Luana entrou, né, primeiro. Eu tinha o que passar para ela. A Luana passou para o Bruno. A gente aprendeu junto, mas vocês saibam que vocês também trouxeram, né? Porque vocês já vieram numa época depois de que eu estava lá, né? Então, vocês trouxeram aprendizado, formatos de trabalho que eu aprendi também e levo. Acredito que hoje, se a gente pegar o jeito que a gente trabalha e colocar, você faz isso, eu também faço. Porque a gente aprendeu junto ali, né? E é muito gratificante, assim, ver o crescimento das pessoas. Às vezes a gente olha pra gente, às vezes a gente nem percebe, né? Com o tempo passando demais aí, a gente não percebe sobre o nosso crescimento, a gente percebe quando o outro diz. Então, tô aqui pra dizer pra vocês que eu me orgulho demais da trajetória de vocês e da persistência, né? E que a gente continue assim. Para quem quiser nos acompanhar nas redes sociais, a minha rede social é Wesley Cassimiro, Luana Miller. Acompanhe. Eu tenho o projeto Hora de Dar Play, que é especial para artistas ou para profissionais que queiram aprender mais sobre a área musical. Meio que uma consultoria mesmo ali sobre a trajetória, sobre o que deve-se ou não fazer, sobre o didático mesmo, sobre o aprendizado, né, do que a gente vive aí no dia a dia com esses artistas. Que não é tudo flores, que às vezes as pessoas procuram glamour, procuram farra e festa, e que na verdade não é isso, né? É realmente trabalho, dedicação e muita persistência. E isso é fundamental para qualquer área, para qualquer profissional. Muito obrigado pela oportunidade. Por nada, fico até emocionado. Saibam que todo esse carinho e admiração é recíproco. Eu tive a grata surpresa da vida de encontrar pessoas e cruzar meu caminho com pessoas extraordinárias, e 2 delas estão aqui. Obrigada, amigo. E para você que ficou até aqui, o meu muito obrigado. Se algo do que foi discutido aqui te fez pensar diferente sobre a sua carreira, sobre marketing, sobre o mercado da música, compartilhe esse episódio, engaje comigo e com os meninos nas nossas redes sociais. Siga o IPOG nas redes sociais também. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, comenta, ativa sininho.
todo o pacote completo. Eu sou o Bruno Azambuja e esse foi mais um episódio do IPOGcast, o podcast que coloca a sua inteligência em movimento. Até a próxima.